Então, iniciando a nossa gravação novamente, as boas-vindas a todos e a todas, nosso congresso, e temos agora nesse momento a incumbência de refletir sobre o tema Para onde caminha a Mariologia? E vamos contar com a presença ilustre do professor doutor Afonso Tadeu Murad, da FAGE, professor Luiz Carlos Suzinha, aqui da PUC do Rio Grande do Sul, e a professora doutora Márcia Terezinha Miné Geraldo, da Deoniana. Então, muito bem-vindos, bem-vinda. E a ordem de fala, como podemos iniciar? Podemos iniciar com o professor Afonso, depois a Márcia e depois o professor Suzinho, pode ser assim? Pode. Uhum. Uhum. Ok, Perfeito. Então, professor Afonso, muito bem-vindo, a palavra está muito contigo. obrigado. Quanto tempo nós temos? É bom recordar. Entre 20 e 30 minutos cada um, pode ser assim? Tá, eu pensei em 20 minutos porque eu tinha me falado isso. 20 minutos. Tá bom? Ótimo, É, maravilha. bom. Eu quero dizer a vocês que estão nos acompanhando que é uma alegria, prazer estar nesse grupo, nessa iniciativa que eu acho que vai enriquecer a reflexão morológica no Brasil. Eu avisei ao pessoal que eu dou aula essa noite, um curso lá em Passo Fundo, online. E então eu preciso me retirar, não poderei seguir a discussão com vocês, tá bom? Que eu não gosto, que eu sempre gosto de participar o tempo inteiro, e aí a gente vai fazendo interação. Mas é a contribuição que eu posso dar nesse momento e espero que vocês compreendam e me desculpem. Bom, gente, nosso tema, para onde caminha a Mariologia? Olha, eu não tenho bola de cristal, nem búzios, nem nada para saber para onde caminha a Mariologia. É, Ao que a gente pode apontar são tendências, forças que podem se concretizar ou não, que podem se desenvolver ou não, né, em graus diferenciados. Acho que as outras pessoas que vão participar desse painel trarão outras contribuições. O que eu quero dizer que, ao colocar a questão para onde caminha a Mariologia, nós temos que lembrar que a Mariologia, enquanto uma reflexão teológica, um pensar a fé, ela não está sozinha, né? Ela, primeiro, internamente, dentro do conjunto da teologia cristã, católica ou ortodoxa, porque a evangélica não trabalha Mariologia, nós temos que considerar a relação entre a Mariologia com a Cristologia, para entender a figura de Maria em relação a Jesus, a Trindade, então a graça. Então, a Mariologia, então, primeiro, ela só vai caminhar em profundidade e bem se ela continuar com. Oi, vocês estão me escutando bem? Se ela continuar nessa ligação com as outras disciplinas teológicas. Depois, a Mariologia tem uma relação muito estreita com as práticas eclesiais, né, com aquilo que se manifesta nas comunidades, nas paróquias, dioceses, movimentos, nos documentos pontifícios, naquilo que se manifesta a nível da nossa Conferência Episcopal Brasileira e Latino-Americana. Então, também o caminhar da Mariologia depende disso. E das manifestações devocionais. Aqui nós temos primeiro uma primeira questão muito delicada é que cada vez mais o chamado devocionismo católico, que não é a devoção, é uma doença que vai criando cada vez mais coisas poderosas para falar de Maria, para venerar Maria e os santos, vai esvaziando a pessoa de Jesus e é resistente a pensar. Então aqui nós temos aqui um conflito básico que
vai se manifestando, ora sim, ora não. E esse devocionismo também, claro, vai buscar legitimação em alguns teólogos, né, que são muito fixistas na sua reflexão sobre Maria e não querem dialogar com a sociedade contemporânea. Então, gente, é nesse contexto da Mariologia como uma disciplina teológica, na sua ligação com a prática eclesial, e com a devoção e, claro, com a sociedade contemporânea, é que a gente pode alinhavar alguma pretensão de futuro. Bom, o que nós temos que entender que hoje a realidade eclesial é comum. Vocês já viram aquela brincadeira de crianças ou então de adultos de cabos de força? De um lado vem um monte de gente com uma corda e do outro lado outra. E vão puxando, e às vezes parece que está ganhando e volta de novo. Né? Eu acho que o contexto eclesial hoje não é só um cabo de força, são vários. Entendeu? E aí você pode imaginar vários cabos de força assim, um puxando para o lado, um ajudando o outro, um competindo com o outro. Ou, se a gente quer usar uma outra imagem, vocês imaginam aqueles atletas que praticam canoagem, né? Então é um barco onde você tem muita gente remando, mas uns remam para um lado, outros freiam, outros querem dar direção. Então é isso que é. E, gente, isso também não é novidade, né? A gente lembra que, por exemplo, o Concílio de Éfeso, tão importante para a Mariologia, foi uma coisa impressionante do ponto de vista de conflito eclesial e até desonestidade, né? O, o São Cirilo, que naquela época não era nada santo, ele fez com que a Assembleia votasse as tendências da igreja dele, e quando os representantes pontifícios chegaram, o concílio já tinha acabado. Então vocês veem que não é a primeira vez que a gente tem conflito dentro da igreja. Bom, que eu quero mostrar? Que eu acho que a Mariologia só pode caminhar bem se ela conseguir, e isso eu creio que nós estamos fazendo, articular Maria de Nazaré, essa pessoa humana, peregrina na fé, mãe educadora de Jesus, com a Maria glorificada, aquela que na Lumen Gentium se diz aquela que está mais perto de Cristo e mais perto de nós. Claro que aqui também tem uma tensão, né? a, a- aqueles e aquelas que querem uma Maria mais próxima a nós, fortalece essa dimensão de Maria de Nazaré, da pessoa humana de Maria, e aqueles e aquelas que estão ligados mais a uma devoção tradicional, querem Maria cada vez mais do céu. Lembrando que a Maria que está no céu, ela está pertinho da gente também, porque tem um fenômeno na devoção mariana que é a chamada condescendência. Ou seja, Maria está perto da gente não porque ela é humana como nós, mas é porque ela se abaixa e vem a nós. Essa é a lógica, não é, da Mariologia e da devoção tradicional. Então, essa articulação entre Maria de Nazaré e a Maria Glorificada. Como acontece na Cristologia? É a mesma Maria, mas em duas etapas diferentes da vida. E daí, essa tensão também entre o maximalismo mariano, esse exagero crescente de devoção a Maria, pede à mãe que o filho dá, Maria é mais poderosa do que Jesus, ao minimalismo, que não é comum no Brasil, é mais comum em alguns lugares do primeiro mundo, que Maria, vamos falar o menos possível dela. E o povo não gosta de padre que é minimalista, não gosta mesmo. Né? Então, aqui diríamos que é uma tensão entre aquela musiquinha que diz: Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, e a tal da história de que Maria passa na frente. Percebam, na primeira ela está com a gente, na segunda ela passa na frente. Bom, depois também há que se considerar na Mariologia que nós temos potencialmente os interlocutores dentro da igreja, não é? Diversas pessoas, grupos, comunidades, movimentos. E nós temos, eu diria, dois tipos de interlocutores fora da Igreja Católica. Um são os cristãos
de outras igrejas, né? Ortodoxos, luteranos, metodistas, porque essa corrente das igrejas comerciais não quer nem saber de Maria. Bom, que acontece? Para a gente dialogar com esse grupo, nós temos que nos colocar numa certa posição de humildade e também de fortalecer Maria como caminhante na fé, como um ser humano que faz um, um trajeto. Então é muito importante essa Maria de Nazaré. Quando a gente dialoga com outro tipo de interlocutor, por exemplo, na ciência da religião, no diálogo interreligioso, a conversa é outra. Sabe por quê? Porque o horizonte deles é o horizonte da deusa, ou da figura feminina da divindade. Então, vocês estão vendo que aí, dependendo do interlocutor, a Mariologia também vai assumir uma, uma tendência maior ou outra. Depois, cada vez mais, e essa teologia está crescendo, é o diálogo com a arte, com a literatura, né? Além da ciência da religião. Então, eu estou conversando com um aluno meu na pós-graduação, ele vai fazer um doutorado sobre o discurso sobre Deus em Machado de Assis. Você já podia imaginar uma tese dessa na teologia? É porque está se levando em conta toda a importância da literatura como forma de falar do ser humano e da sua relação com Deus. Bom, então, esse eu penso que são as tarefas. Eu diria quais são os caminhos. Os caminhos da Mariologia para ela continuar se desenvolvendo. Primeiro, ela estabelecer um canal ou vários canais pastorais, ou seja, comunicar-se com a grande parte dos fiéis, seja presencialmente onde estamos, seja através da internet, né? Vocês se lembram, quem participou do Congresso de Mariologia lá em Roma, eu fiz essa pesquisa sobre o Tratado da Devoção e a consagração no método Montfort, nas mídias católicas. Gente, é um desastre aquilo lá. Com poucas exceções, é uma teologia extremamente rígida, que é, pega de Montfort só aquilo que lhe interessa. É um negócio assim assustador. E daí vai, né? Cada vez mais aparecem novenas e outras manifestações devocionais marianas crescendo, que já não é mais a piedade popular, é a piedade midiática. Não tem raiz, ela vai se adaptando àquilo que é melhor e que atrai a multidão. Bom, então, o que eu diria que, do ponto de vista acadêmico, então, de um lado, nós temos que crescer na nossa capacidade de atingir as multidões, e cada um de nós, e como grupos também, a produção de pequenos vídeos, de músicas, daquilo que atinge as pessoas, né? Estou aqui falando com a Raquel, que é uma que tem batalhado nisso também com o canal dela, ótimo. Então, eu creio que é isso que, do ponto de vista pastoral, e a gente também precisa, e os bispos precisam ter coragem, que eles não têm, de apontar quando há exageros e absurdos, marianos. Então, há um medo dos bispos de, tem que garantir, não pode perder os fiéis, e nós estamos perdendo gente que tem consciência e que está vendo que esse negócio não está correto. Bom, quais são os caminhos do ponto de vista acadêmico? Eu acho que são aqueles clássicos que precisam ser revisitados e mais alguns novos. Os clássicos, a Mariologia Bíblica, né? Então, se aqui tem gente que está me escutando, que é biblista ou vai ser biblista, essa é uma muito importante. Retomar, revisitar as pesquisas bíblicas sobre Maria nos evangelhos, a interpretação mariana, que não é unívoca, né? Sobre Apocalipse 12. Então, as figuras das mulheres nas escrituras judaicas. E ligado a essa morologia bíblica, um pouco conhecer cada vez mais o contexto cultural
e social da Palestina no tempo de Jesus. Outro viés importante é a patrística, né? Eh, a gente se assusta ao começar a ler, os padres da igreja, porque eles já estão eivados de uma certa mariologia simbólica e, às vezes, diríamos nós, até maximalista. Mas a gente precisa conhecer, e aproveitar, no bom sentido, daquilo que na patrística traz de aprofundamento ou de alargamento, da nossa consciência eclesial sobre Maria. O outro viés é aquele do testemunho dos santos e das santas, dos místicos, das místicas, dos fundadores, que, com o seu carisma, conseguem perceber alguns elementos sobre Jesus e Maria que não estão tão claros nos evangelhos, né? Sabemos, por exemplo, a importância da visão sobre Maria em São Francisco, né? Ou mesmo na comunidade de Schoenstatt, por exemplo, né? Então, isso faz com que a gente precise estudar mais e também fazer um processo de discernimento, porque alguns dos nossos fundadores nasceram numa época maximalista, a grande parte deles, né? Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Bom, depois a gente tem todo o trabalho, sobre as devoções, né? O culto a Maria, liturgia e devoção, e uma análise, um discernimento para mostrar em cada manifestação o lado luminoso da devoção, porque há um lado luminoso ou várias facetas luminosas, o lado ambíguo que ela comporta e o lado obscuro, né, o lado obscuro. E que com a devoção também vai se movendo conforme os tempos e quem os promove, né? E quem as promove. Eu estive esse fim de semana em Belém do Pará, como peregrino, caminhando com o povo lá na festa do Círio de Nazaré. Ô, gente, aquilo é uma coisa inarrável, tem que ir lá para ver e participar, né? Uma devoção popular impressionante. E também me tocou que a missa que antecedeu a procissão foi uma missa em Belém do Pará, extremamente romana, com aquelas, com todas aquelas vestes litúrgicas, eh, aqueles cantos clássicos. Eu disse, meu Senhor Jesus. Depois, o povo sai para a procissão e é outra história, né? E lá vem as promessas, os promesseiros, os peregrinos, né? E uma experiência de solidariedade que eu nunca vi. É a terceira vez que eu vou ao Sírio. Tem uma coisa de entreajuda, todo mundo ajuda, levando água, ajudando aqueles que estão pagando promessa a caminhar de joelhos. É assim, uma quantidade enorme de voluntários. Sopa para quem é voluntário no sábado à noite. É uma coisa assim, valores que a gente só estando lá para poder avaliar. A outra coisa mais delicada é a reinterpretação dos dogmas marianos, né? Eles foram formulados num contexto, num tempo, numa linguagem e precisam ser atualizados. Esse é um caminho muito arriscado, né? Dependendo de quem controla as instâncias romanas, a gente pode ter mais liberdade para fazer isso ou menos liberdade. No tempo do João Paulo II foi um, tempo do Papa Francisco foi o tempo da liberdade, e, e eu acho que temos. E depois, gente, tem um monte de outras coisas que são caminhos para a Mariologia avançar, né? As identidades hoje de gênero, como é que se entende isso? As novas correntes teológicas ou as teologias contextuais, a ecoteologia, a teologia feminista, a teologia afro, teologia indígena, porque nelas também vai se manifestar elementos, vão se manifestar elementos culturais e religiosos, e aparece de uma forma ou de outra alguma coisa que se liga a Maria. Vocês se lembram, quem participou do nossa reunião da BM, lá de um jesuíta que está pesquisando
várias coisas a respeito de tradições indígenas e Maria, né? Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que pode abrir um pouco o nosso leque de discussão sobre caminhos, para onde caminha a Mariologia ou para onde ela pode e deve caminhar. Então, muito obrigado, professor Murad, pela sua explanação. Apenas uma observação aqui nos comentários. É o Renan. Admito que eu mesmo não gosto do minimalismo. Nunca aproveitei um texto do livro Maria no Coração da Igreja que criticava o termo Nossa Senhora como anacrônico. E também o agradecimento do José de Ribamar, né, que está convidando a gente a conhecer o Círio, a experiência, fazer a experiência do Círio Vai. de Nazaré. Pessoal, alguma questão? Gostariam de colocar? Podem erguer a mão também e tomar a Ah, palavra. posso me expressar, Tiago? Por favor. Professor Afonso, Ô, muito Renan! prazer. Tivemos a oportunidade de conversar no evento em Aparecida no ano passado. Isso. Só uma pergunta. O senhor falou sobre a questão de quando. Eu percebi no que o senhor falou sobre o Cid de Nazaré, a questão a procissão meio como sendo algo subversivo. O senhor conhece a história do Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em Monte Sião, Minas Gerais? Não. É o... Eu acho que ela merece ser contada, vou tentar ser rápido. É considerado o santuário mais antigo de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa fora da França. Isso aqui é uma réplica da imagem de lá. O senhor observa algo de diferente nela? Tem a veste dela é diferente, essas flores, se eu estou entendendo bem aqui. Não, não é O que isso. que é? Feição do rosto? Ela tem busto e cintura bem delineados. Tem mesmo. Pois é, ela nos anos 30, o bispo da região implicou com essa imagem por causa desses detalhes e determinou que ela fosse levada para uma capela da zona rural, substituída por imagem mais tradicional de Nossa Senhora das Graças. Acontece, e tem registros disso, que começou uma seca muito forte na região. Durante aproximadamente 2 anos, desde que a imagem foi retirada do altar, não choveu lá, embora chovesse em outros estados. O povo começou a associar a seca à retirada da imagem e começaram a pressionar o padre para que a imagem voltasse para a matriz. O padre acabou conseguindo que a imagem fosse reentronizada e ela marcaram o dia da procissão de retorno, que acho que foi 5 de novembro de 1939. Embora tivesse sem nuvens quando o dia abriu, quando a imagem se aproximou, começou a chover, a imagem Ótimo. entrou, tanto a imagem quanto as pessoas entraram na igreja molhadas. Chamam essa história lá de o milagre da chuva, tanto que a data em que foi reconhecido como santuário foi 5 de novembro de 1999, 60 anos depois. O que eu acho interessante nessa história é que esse milagre da chuva tem um quê de subversivo. Dá para você ler nesse acontecimento claramente: o povo e Nossa Senhora dobraram um bispo que era preconceituoso. Tomara que ela dobre outros bispos preconceituosos também. Mas Obrigado, meu realmente não amigo. dá para ler essa Dá sim. história nesse. E também tem uma coisa: no tempo do regime militar, uma das poucas manifestações populares que eram suportadas era do Sírio.
porque ela escapava completamente do controle. Mas vamos continuar aí, Tiago. Obrigado, viu, Renan? Perfeito. Então, muito obrigado, professor Murad. Seguimos então agora com a Sim. professora Márcia Miné Geraldo. Boa tarde. Que Tudo bom, alegria estar professora? aqui. Murad, sua fala, como sempre, já dá um caminho aberto para a nossa conversa. Eu acho muito importante todos esses pontos que você colocou. Evidente que eu não vou repetir, mas eu posso trazer agora aqui o Uhum. chão que estamos pisando hoje com a experiência, que é o que eu vou tentar fazer. Eu passei para você, Poliana, um slide, eu não sei se você vai passar. O padre Tiago vai passar, professora. Isso, por favor, Padre Tiago. Já está na Muito, mão. todo mundo consegue ver? Ótimo. Muito bem. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para o Tiago, Vinícius, Poliana, que está aqui, que foi a que falou comigo diretamente. É uma alegria muito grande para mim estar aqui participando do simpósio com vocês. E eu preparei aqui um momento para a nossa conversa. Pode seguir para mim, Poliana, por favor. Eu não sei se é quem que está passando o slide. É o padre Tiago, mas ele já está passando. Tá. É porque se eu passar aqui, fecha a minha tela, entendeu? Que eu não estou com monitor externo. Padre Tiago, Tiago, tá aí, Tiago? câmbio. Vocês não estão vendo? Não, não está Não passando. está passando, o padre ainda está na primeira tela. Ah, tá, é que estava para mim, tá, perdão. São Às vezes poucos acontece. slides, é mais uma conversa, sabe? Eu acho que é essa a proposta, não é, Padre Tiago? É uma conversa, uma mesa redonda que eu trouxe aqui para a gente conversar. Peraí que... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Estão vendo aí? Uhum. Pode ampliar também, né? Porque não está ampliado. Não está em modo apresentação. Não tá? Não, não. Aqui não aparece, padre. E só fica na primeira tela, não vai para as outras. Deixa Deixa eu... agora vai. Oi. Agora Agora sim! sim. Passa para as seguintes para ver se vai. Isso, pode ir passando. Ela tem. Aí Pode deu. passar, pode dar mais um tiquezinho. Isso. Qual que é o caminho que eu vou escolher, então, para a gente conversar nessa mesa redonda? Para onde caminha a humanidade, memória e futuro? Eu vou primeiro fazer uma pequena apresentação do meu caminho, né, o meu caminho percorrido, as motivações, que está tudo dentro muito do que o Murad acabou de conversar com a gente, quais as motivações desse meu caminhar na teologia, na Mariologia, e fazer uma memória do que temos hoje na Mariologia no Brasil e o futuro, né? Então, seria essa a proposta. Pode passar para mim, por favor. Mais um. Muito bem. Eu falo da minha caminhada. Eu vou me apresentar, porque nem todos me conhecem, mas eu sou aqui de Taubaté, como já falei, e sou casada, sou leiga, mãe, avó e teóloga. E a área da Mariologia é essa área que me cativou desde digamos, da catequese das crianças, né? E me trouxe para a reflexão teológica sobre Maria, porque eu sempre tive Maria muito próxima de mim, né? A minha devoção, todos nós, de alguma forma, trazemos, né, a nossa devoção popular e caminhamos para isso, junto com a nossa devoção. Papa Francisco já falava muito isso. Eu acho que está algum som aberto. Troquei nossa cama. Tem Tá alguém com o um som aberto. Ah, sim. Então, a minha caminhada também foi assim. Eu fiz a teologia, no bacharel aqui, na Deoniana, e eu trabalhei o sacerdócio como um dos fiéis, povo de Deus, no meu TCC, na conclusão do curso. Por que isso? Porque eu entendi, a partir do estudo teológico sistematizado, a teologia, conversando com outras disciplinas teológicas, que é muito importante também isso que o Murad colocou, eu fui percebendo que as coisas se amarravam para aquela fé um pouco pura, mas sem muito conhecimento, né, que a gente traz, e isso vai buscando
a teologia, e a gente vai encontrando esse caminho. E foi na teologia que eu descobri, aos poucos, essa configuração nossa com Cristo no nosso batismo, e o nosso mundo sacerdotal profético e rege também a dimensão de povo de Deus. Somos todos povo sacerdotal. E no nosso batismo somos configurados a Cristo, e nessa dimensão de povo de Deus que se perde muito na devoção popular, e eu trouxe isso para o meu TCC. Aí, depois disso, eu fui para o mestrado e fui trabalhar, então, a dimensão a partir do meu lugar como leiga, o lugar do laicato, é, na, não só na Bíblia, mas também no magistério, nos documentos, e eu trouxe o protagonismo do laicato antes do Concílio Vaticano II, no Concílio Vaticano II e nas conferências episcopais latino-americanas. A minha orientadora na época foi a Ana Maria Tepedino, e eu consegui, então, aprofundar uma teologia do laicato e entender essa dimensão da reflexão teológica do batizado, da batizada em Cristo e a nossa configuração a Cristo no nosso batismo. Então, eu fui crescendo com essa reflexão a partir do mestrado, e eu fiz ao contrário. Foi na pós-graduação em Mariologia que eu consegui, então, amarrar toda essa minha caminhada, quando eu me aproximei de um livrinho pequenino do Clodovis Boff, onde ele trabalha o cotidiano de Maria de Nazaré. E foi ali que amarrou, então, toda essa dimensão, como o Murad bem colocou, que é a mesma Maria de Nazaré, é a Maria da Glória. E eu me identifiquei muito com essa Maria da Palestina do século I, ocupada com os afazeres domésticos, a vida, conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho a partir da arqueologia e entender como que se viviam em clãs, como que era o cotidiano na época de Jesus. Isso traz uma reflexão encarnada na vida, na palavra, na tradição e no magistério. Então, essa renovação que a gente percebe, como o Murad falou, que a gente vai fazendo a partir da reflexão teológica, amarrando as disciplinas com a Mariologia, e a gente vai trazendo nisso também a nossa fé, a nossa devoção popular. Tem muita gente que pensa assim, muitas vezes, mas se eu for estudar teologia, eu vou perder minha fé, né? A gente encontra muito isso nos cursos básicos de teologia, e, na verdade, o processo é o contrário, né? Quanto mais a gente vai aprofundando uma base, é, a dimensão quenótica da Mariologia, com a dimensão quenótica de Cristo, entender a encarnação, entender o sim de Maria, o projeto de Deus, no Deus que faz a sua promessa com o povo da aliança, que se cumpre no seio, no ventre de Maria. Ela é representante de todo o povo de Deus, membro desse povo de Deus, filha de Sião, o pequeno resto de Israel, aquela que crê. E a promessa se cumpre em seu ventre, e aí a gente entende que isso vai crescendo cada vez mais. Então, foi esse caminho na Mariologia que abriu para mim essa dinâmica, e eu avancei a partir disso para o doutorado, que eu encerrei agora, e trouxe uma reflexão final sobre a teologia mariana do laicato. Então, foi essa a proposta que eu fiz. Pode passar, por favor, Padre Tiago, só para vocês conhecerem essa caminhada da minha Mariologia. E qual foram as motivações que eu coloquei lá? Foram muitas. Uma delas que eu não poderia deixar, pode passar mais um, por favor, que aí acho que está faltando. Isso, mais um. A Academia Marial de Aparecida, porque foi no decorrer da pós-graduação também, dos congressos mariológicos, que foi expandindo aonde encontrar uma reflexão sobre Maria consistente, um lugar onde se preocupa com uma devoção forte, uma devoção encarnada. E a Academia Marial de Aparecida, ela tem esse lugar nos congressos mariológicos. Também foi uma parceria que aconteceu na época da pós-graduação entre a Academia Marial e a Faculdade de União, onde tivemos a oportunidade de formar mariólogos e mariólogas no Brasil. São 3 turmas, não é, Raquel? A Raquel faz parte dessa grande turma de mariólogos fortalecidos no mestrado, a Poliana, que é a 3ª turma, eu, que sou da 1ª turma, o Vinícius, que é da 1ª turma. Então, a gente vê que vai crescendo academicamente a nossa reflexão, mas não só como bem colocou a Vilma, a nossa querida Vilma,
Não é só questão de título, não é, Raquel, mestrado ou doutorado, mas tem que ter espiritualidade, tem que estar encarnado, tem que estar comprometido, sabe? O leigo e a leiga cristã batizado em Cristo está comprometido com a sociedade, comprometido com a família, comprometido com a internet, comprometido com o mundo. Precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, mas precisa saber que ele é um cristão vivendo e gerando Cristo na própria vida e nas suas relações na sociedade, na política e por aí nesse mundão afora. Então, o doutorado foi só amarrando todas essas dimensões, e a Academia Marial de Aparecida, para a Mariologia, é esse lugar que eu não poderia ter trazido como motivação. E continua sendo. Por quê? Pode passar, por favor, Tiago. Quais são as principais atividades da academia? Só para a gente conhecer rapidamente. Eu coloquei aqui o site da Academia Marial de Aparecida, quem não conhece pode entrar. Os congressos e semanas. A academia organiza eventos como congressos mariológicos, mais teológicos e técnicos, congressos bíblicos mariológicos, semana de estudo, tanto presencial quanto online. Formação de estudo, promove formação popular, programas acadêmicos, pós-graduação, para aprofundar o conhecimento sobre Maria. Exposições, é uma exposição imensa. Quem não foi lá precisa ir, precisa conhecer. É uma catequese a céu aberto, mas também dentro da AMA tem muita coisa, dentro da Academia Marial, que muita gente não conhece, nessas exposições que acontecem também nos congressos. Mais um, por favor. Isso aí tudo para mostrar onde está a Mariologia hoje, que são lugares concretos, né? Eventos especiais que inclui o café mariológico com temas específicos em momentos musicais. A divulgação utiliza todas as plataformas digitais, site, redes sociais, canal de WhatsApp, publicações, obras, livraria, para divulgar as suas atividades e conhecimentos sobre Maria. E uma vastíssima biblioteca, né, mariana no Brasil, com mais de 3.500, muito mais agora, né? Que isso aí está antigo, catalogados, então, e parcerias que colaboram. Então, tá aí. A Academia Marial, para quem não conhece, é esse lugar da onde me motivou também a essa caminhada, e muitos de nós que estamos aqui. E pode seguir, por favor, Padre Tiago. E da Academia Marial nasce, é desse lugar que nasce também um outro lugar para reflexão mariológica, teológica sobre Maria hoje, que é a Associação Brasileira de Mariologia. Então, a gente percebe que as motivações vão crescendo, os lugares vão nascendo, vão surgindo, concreto, lugares que abraçam esses desafios todos que o Murad bem colocou, e a Associação Brasileira nasce no coração do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que é fruto da AMA, que projetou, né, a possibilidade de que a BM pudesse existir, e nós tivemos ali um primeiro encontro, que foi quando nasceu a Academia Marial, quando nasceu a Associação Brasileira de Mariologia, onde nós reunimos os professores de Mariologia de todo o Brasil, né? Então, ela foi crescendo. E o que propõe essa associação brasileira? Só rapidamente eu coloquei num slide aí, mas é congregar pessoas que trabalhem com a pesquisa e produção na área da Mariologia, promover uma Mariologia fundada na Sagrada Escritura, enculturada, multiética, interdisciplinar, transdisciplinar, aberta ao diálogo interreligioso e cultural, que o Murad já colocou também logo na primeira fala, então vai amarrando num lugar concreto onde isso se realiza, né, na prática, e contribui para a publicação, divulgação dos resultados de pesquisas da Mariologia através de periódicos especializados. Então, tem um lugar, e o lugar eu apresento aqui para vocês. Pode seguir, por favor. Quem quiser conhecer vai ter oportunidade, com certeza, porque logo esse primeiro encontro que aconteceu, se eu não me engano, foi em 2023. Em 2024 foi realizado pela Associação Brasileira de Mariologia, em parceria com a Academia Marial de Aparecida, a primeira jornada de estudos mariológicos. E nessa primeira jornada, nós tivemos a oportunidade de aprofundar as mariofanias e aparições marianas. Foi na época que teve aquela mudança dos critérios, aquela ampliação de se olhar sobre o fenômeno humano e o fenômeno místico do discernimento teológico, e trazendo assim enfoque de descrição dos fenômenos e análise de elementos contextuais. Uma coisa que também nasce muito importante a partir das jornadas é o observatório,
Então, no Observatório de Mariologia, é um lugar onde podemos trazer essa Mariologia de todos os lugares. Até o Renan trouxe agora, muito rapidamente. O Renan também está sempre conosco, né, nos congressos, e ele traz sempre, como outros lugares também, para a gente conhecer por onde caminha a nossa Mariologia no Brasil. Então, esse foi o primeiro encontro da Associação Brasileira de Mariologia. É, Nós temos hoje um número maior de associados, fomos para a segunda jornada de 2025. É, de... Pode passar, por favor, Tiago. A primeira foi a mariofania, o discernimento pastoral, é, presumíveis aparições e a visão global dos elementos apresentados. Essa visão global é o contexto do observatório, que se mantém, né? Está aberto esse observatório, agora não somente para a questão da Mariologia, mas também para a devoção popular, para onde caminha, né, esse lugar. E essa é a primeira. Agora, na segunda jornada, nós estudamos, aprofundamos esse grupo de mariólogos, pesquisadores da área de mariologia, que partilham as suas pesquisas. É, não, esse não é, eu coloquei o segundo, é outro, acho que eu errei no slide. É a Humanidade de Maria, que foi uma dimensão antropológica que nós tivemos conosco, acho que está nessa foto aqui. O professor Afonso Rubio Garcia, ele trouxe a dimensão antropológica da Mariologia e ele colocou coisas muito importantes sobre isso que o, que o Murad também colocou, a questão dos dualismos, esses movimentos, também na Mariologia, né? O maximalismo, o minimalismo, tudo que divide sagrado e profano, tudo que vai fazendo uma confusão danada. Então, a gente precisa olhar para esses lugares e avançar com a nossa contribuição, com o nosso olhar de pesquisadores que têm uma luneta, digamos, um olhar, um observatório para trazer essas questões. Mais um, por favor, Tiago. E fruto dessa segunda jornada, e também da ABM, é a revista Remar. A revista Remar, ela está para ser lançada, ela foi estudada, ela já foi desejada na Academia Marial de Aparecida, com assessoria teológica que tivemos lá, e de lá nasce, como eu falei, a Associação Brasileira de Mariologia, e da Associação Brasileira de Mariologia, então, também nasce esse lugar de pesquisa, que é a revista Remar. Essa foto, acho que o padre Alexandre Auí vai lembrar, da onde nós tiramos essa foto, dos Jardins do Vaticano, agora em Roma, que nós estivemos juntos lá, e ele nos levou até lá, e foi essa foto, é a foto inspiradora da revista Remar, que é um lugar onde podemos publicar artigos, pesquisas, por onde caminha a nossa Mariologia, ela está para ser lançada agora, talvez o ano que vem, mas agora uma parceria também com a PUC do Rio de Janeiro, então é um lugar também que nasce de todo esse lugar de pesquisa voltado totalmente para a Mariologia. Então, a gente percebe que aqui no Brasil existe uma Mariologia que tem fundamento e continuidade, e tem lugar de abertura para essa reflexão. Então, um fruto daí também é a revista Remar. Pode seguir mais um, por favor, Padre Tiago. Estivemos em Roma. Então, a Associação Brasileira de Mariologia foi convidada pela PAMI para poder, a professora Lúcia Pedrosa, que é a nossa presidente, né, da Associação Brasileira de Mariologia, ela foi convidada a fazer uma palestra na PAMI, a Pontifícia Academia Mariana Internacional de Roma, e toda a ABM, a diretoria da ABM, esteve presente. E todos nós levamos no grupo dos portugueses do Brasil uma grande contribuição de reflexão da nossa teologia aqui no Brasil. Então, talvez tenha sido ali o lugar que a gente tomou a consciência da dimensão e a proporção da Mariologia que temos aqui no Brasil. Né? Uma Mariologia que se debruça, mariólogos e mariólogos que se dedicam, que estudam com critério e uma reflexão teológica, com método, mas também se volta e se preocupa com a devoção popular. Padre Alexandre Auí apresentou para nós lá, né, Padre Alexandre, a questão eu tenho aqui um resumo, mas não vai dar tempo de eu passar todos para vocês, como que é o nome dele, Padre Alexandre, por favor? Não, não sei o que você queria dizer.
que foi o Então, livro que você levou para nós, que nós estudamos um pouquinho, você apresentou para nós no congresso agora em É, Roma. não, ou seja, eu apresentei sobre o João Pozobon, mas não sei E- se é isso que você Isso queria dizer. mesmo, que você trouxe Ah, para tá. nós essa dimensão da raiz, de uma dimensão popular, e Exato, você trouxe um estudo de caso praticamente para nós, né? exato. Então não foi só isso, nós tivemos lá também o irmão Murad, que já falou aqui, que trouxe a reflexão sobre essa dimensão por onde anda a Mariologia. Padre Joãozinho também esteve com nós e apresentou conosco, né? E apresentou 7 lugares do discernimento de Maria. Então, nós fomos assim, avançando juntos na nossa reflexão e, e fizemos uma experiência muito importante. é, a Academia Marial e a Associação Brasileira de Mariologia em Roma, nesse lugar. Então, eu trouxe aqui só de passagem para que vocês possam saber que isso aconteceu. Nem todos sabem, mas nós estivemos lá e tivemos, assim, uma grande surpresa com toda essa dimensão dos movimentos da Mariologia e caminhos que podem seguir hoje e a importância de estarmos juntos, refletindo, né, com os pés no chão. Pode passar, por favor. E aí eu trago já para vocês, que já estou encerrando aqui, a terceira jornada. Hoje eu estive em Aparecida, como eu falei, estive com o Padre Joãozinho, que também faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Mariologia, com a Eliane, da Academia Marial, já preparando a nossa terceira jornada, que vai ser em janeiro de 2026. E aí sim, nós trazemos dessa vez Maria nas tradições religiosas e enfoques teóricos. Então, já temos data, já estamos organizando essa jornada, depois ela será divulgada. Então, é mais um lugar que temos também para refletir e para contribuir para a Mariologia. E seria isso, gente. Esse seria o caminho é, que eu trago aqui só para vocês conhecerem, né, um pouco da Mariologia, que foi essa proposta que eu coloquei para o Vinícius, que eu iria trazer. E hoje é dia dos professores, né, gente? Então, num dia importante para nós que trabalhamos diretamente com o estudo e o aprendizado e a dedicação com a Mariologia, e nesse momento eu gostaria de partilhar uma coisa com vocês, que eu já partilhei com a Eliane hoje, que estive na AMA. Eu recebi ontem a notícia do prêmio que a PUC do Rio de Janeiro eh, tem um decanato que é o Centro de Teologia e Ciências Humanas, é CTCH. E os departamentos de teologia e sempre indicam as teses, né? Para que se possam receber esse prêmio, para poder ter essa publicação em livro. E eu tive a grande alegria de saber que a minha tese ganhou esse prêmio. Então, eu estou muito feliz com isso, principalmente porque eu acho o Vinícius não está aqui. Vinícius está, né, Vinícius? Você sempre fala dessa mariologia existencial. Evidente que é muito importante para nós, mariólogos e mariólogas, teólogos e teólogas, trazer essa reflexão acadêmica da nossa pesquisa mariológica, mas também é importante trazer para a prática pastoral, não é? Então, quando a gente sai de um texto e percebe que ele tem a dimensão de vir para um livro, e como a minha tese foi uma tese extensa de 5 capítulos, eu tenho a possibilidade agora, já sei que será divulgada pela PUC, por esse prêmio que a minha tese recebeu, eu tenho que preparar aquilo que eu vou querer que, né, que seja publicado como livro, e também trazer uma outra leitura mais pastoral, mais próximo da Academia Marial de Aparecida, junto com a Associação Brasileira de Mariologia, junto com o povo de Deus que precisa, né, o povo de Deus que peregrina na fé, que precisa desse lugar, que precisa crescer assim como eu. Eu me vejo como um exemplo vivo, Vinícius também, todos nós aqui,
que temos a nossa caminhada de fé, de família, a nossa luta como leigos e leigas. Raquel, que trouxe aí logo na pós, né, Raquel? Trazendo sobre as tatuagens. Então, nós temos lugares, nós temos a nossa voz, a Célia, que está aqui conosco, que também é aluna da nossa pós-graduação em Mariologia, hoje está aí também já às portas do seu doutorado, Vinícius no doutorado. Então, é o seguinte, gente, é isso. É uma Mariologia encarnada, como o Vinícius bem coloca, uma Mariologia existencial, um evangelho encarnado, batizados em Cristo, aqueles que se comprometem. Eu já falava, a Lina Boff foi uma grande motivadora para eu chegar à conclusão do meu doutorado, e eu já falava para ela no meu mestrado, que a teologia, para mim, ela tem pulso, ela corre nas minhas veias, ela tem sangue, ela tem coração, ela tem vida, e só se faz teologia aquele que realmente faz a experiência do encontro concreto com Jesus Cristo vivo na nossa história de vida, no nosso compromisso de vida e no lugar em que estamos. É isso. Esse é o caminho da Mariologia para hoje, é o lugar que estamos buscando juntos. Murad bem falou, ninguém faz nada sozinho, e estamos todos aí totalmente abertos para esse caminho de futuro na Mariologia aqui no Brasil. E fica aqui a minha pequena contribuição e a minha alegria por partilhar com vocês também esse meu momento de saber que a minha tese recebe esse prêmio da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigada, gente. Obrigado, professora Márcia Miné. Agradecemos pela tua colocação. A Poliana colocou ali nos comentários, no chat, o link da Academia Marial e também da Associação de Mariologia, Brasileira de Mariologia. O padre Alexandre Alimelo fez um comentário dizendo que, para o futuro da Mariologia, espera que a disciplina de Mariologia tenha espaço nos currículos e que tenhamos também professores bem informados numa Mariologia saudável, né? E no mais, parabenização, pessoal parabenizando a professora Márcia Miné pela partilha, pelo seu itinerário de reflexão. Então, professora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, gente. Passamos então ao professor Luiz Carlos Suzin. Muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Tiago. Então, eu falo por último, depois de brilhantes intervenções, né, desde as 2 horas, com o professor Frei Ricardo, lá desde Roma, uma maravilha, e são especialistas. Então, eu não sou propriamente um especialista, eu tenho que me justificar porque eu aceitei o convite, que foi uma surpresa, mas tem um itinerário também um pouquinho metido, né? Então, Aliás, também a idade, a gente começa a se tornar bastante biográfico e até perigosamente autobiográfico. Mas eu preciso fazer um pouco disso para justificar, né? E também entender por que me foi oferecido esse convite. Na década de 80, aqui no Sul, nós tínhamos o Dom Jaime Quemelo, que faleceu há pouco, como presidente do regional da CNBB. Logo depois ele se tornou presidente nacional também da CNBB. E ele e os bispos aqui do Rio Grande do Sul insistiram em que deveríamos fazer um congresso de Mariologia. Depois do concílio, não tinha acontecido congressos de teologia na região, perdão, de Mariologia. Bom, e não tínhamos especialistas também. Então, fomos sorteados, aí 3, 4, fomos sorteados a ter que ser os conferencistas. E a mim me coube apresentar um quadro da história da Mariologia. Tinha outro trabalhando o lado bíblico, tinha outro trabalhando o lado sistemático, tinha outro trabalhando o lado da devoção popular, mas eu tinha que apresentar a história desses 2000 anos de Mariologia. Hoje eu tenho que sorrir porque foi uma aventura do tipo assim, quando a gente não tem cão, caça com cachorro, né? De fato foi uma aventura muito importante no meu aprendizado, naquela década de 80. E o Dom Jaime Quemelo, que alguns anos antes tinha vindo de Puebla e tinha ido, portanto, pela primeira vez, me parece, ao México,
e se encantou Guadalupe, trouxe de lá um livrinho com a narrativa de Guadalupe. A narrativa que, na língua nahuatl, ou nawa, na língua original dos indígenas, se chama Aqui se Conta. São as primeiras palavras da narrativa. E é sobre narrativa que eu queria falar aqui, os meus 20 e poucos minutos que eu possa falar. É sobre narrativa. A importância da narrativa na Mariologia. Então, e começo por aí. Porque ele me apresentou aquela narrativa, claro, era bilíngue, tinha o Nikan Mopohua, que é mais ou menos assim que se pronuncia, aqui se conta, toda ela na língua original, de um escritor que escreve isso 11 anos depois da experiência guadalupana, vamos chamar assim, de tudo aquilo que movimentou, aconteceu em torno do Juan Diego e Guadalupe. Portanto, 11 anos depois, ele ainda podia conversar com o Juan Diego, ele ainda podia ser a primeira geração, mais ou menos como a gente conhece nessas narrativas clássicas, né? E o Dom Jaime disse assim: bom, agora eu te entrego isso com uma responsabilidade, você vai escrever um artigo sobre isso. Então eu me pus a cumprir a tarefa, escrevi um artigo que se intitulou Aqui se Conta, e entreguei para a REB, que publicou, e aí as Paulinas me pediram para eu aumentar um pouco, para que elas pudessem publicar num pequeno livro. Então eu aproveitei, já que eu tinha estudado justo naquele tempo com René Girard sobre a problemática do sacrificialismo e do sacrifício e a superação do sacrifício, eu peguei uma linha narrativa que estaria debaixo do eu quero a misericórdia e não o sacrifício, na forma mariana com que Guadalupe, de alguma forma, acaba a matança, tanto do lado asteca, mas sobretudo do lado espanhol, nesse caso, a partir do índio. Por quê? O que me impactou muito nessa narrativa foi comparar com o Evangelho e ver como ela converte os grandes, dobra os grandes para o lugar dos pequenos. Isso tem numa forma poética, numa forma musical até, porque Deus é músico, Deus é pintor, e na visão nahuatl, né? E também porque ela é a senhora das flores, mesmo que seja inverno, e ela está no lugar da devoção indígena, leva os espanhóis para lá. Enfim, existe uma estrutura de revelação nessa narrativa. E, claro, quando a gente examina outros livros de Guadalupe, a gente vê muito encanto pela imagem, sobretudo por um fenômeno específico que estaria nos olhos. É uma espécie de fascínio pela hierofania, pelo lado do aparecimento como tal. E isso se repete em outras narrativas, em outras figuras de Maria, em aparições marianas. Mas aqui, a mim me interessa não esse lado, para dizer bem a verdade, mas o lado narrativo. Porque é o lado narrativo que mostra, que dá possibilidade de uma boa hermenêutica, mais do que propriamente a figura ou o aparecimento. Sobre aparecimento, nós temos um problema na modernidade, né? A modernidade positivista começa a proibir aparições. Então, em vez de ser como antes, em que, quando o sobrenatural se manifestava, era para vir trazer algum benefício, fazer algum milagre, digamos, com palavras curtas, para beneficiar, na modernidade, o simples fato de aparecer já é milagre.
porque rompe o círculo fechado do positivismo científico, né? Então, por isso que o aparecer já encanta tanto assim. E até inverte a relação entre o milagre e o sinal. Perdão, entre a aparição e o sinal, que é o caso de Fátima, né? Ela não aparece para falar da beleza do sol, ela faz rodear o sol para dizer que ela está aparecendo. É uma forma invertida, olhando para a pré-modernidade. Mas isso se compreende no contexto. É que, e com isso, se arrisca a perder a riqueza das narrativas. Bom, esse livrinho nas Paulinas, ele rendeu mais do que eu podia imaginar, porque foram, parece que 11 reimpressões. E depois, quando elas me entregaram os direitos, eu entreguei para Pelotas, para a Diocese de Pelotas, porque Dom Jaime que tinha suscitado tudo isso. E lá em Pelotas ele fez um movimento perigoso, porque lá tinha Nossa Senhora Aparecida como sendo a referência, e ele trocou por Guadalupe. Isso é muito perigoso, porque ele mesmo contou que tinha uma senhora lá que chorava, pedindo para ele não fazer aquilo, mas ele fez. Bom, agora ele está com Deus e certamente está com Nossa Senhora, né? Aqui em Porto Alegre, nós temos duas experiências bem curiosas. Uma delas é Nossa Senhora dos Navegantes, que vem com os açorianos, uma ilha no meio do oceano. Nossa Senhora dos Marinheiros, dos Navegantes, tem uma importância enorme em toda essa região açoriana, aqui pelo litoral, subindo aí pelo litoral, né? E, ao mesmo tempo aqui ela congrega de forma interreligiosa, porque ela é também Oxum das águas doces e tal. Então o que fez a diocese, um pequeno grupo de padres com o bispo da época, década de 80 também, decretou um santuário que está ali no morro, que é Nossa Senhora Padroeira da Arquidiocese. Nossa Senhora, né, Mãe de Deus, né? Madre de Deus era no original, Mãe de Deus. Bom, tá penando para conseguir atrair o pessoal, viu? Penando. Por quê? Agora vem o segundo aspecto. Um santuário, um lugar de devoção mariana, não vem por decreto, nem que seja episcopal. Sobretudo, não vem de cima, vem de baixo, vem de uma experiência de uma fé pura, de uma fé sincera, de uma fé simples. Vocês podem ver isso em todas as narrativas. Todas as narrativas. Aqueles lugares em que deu certo é porque veio e tem uma narrativa para contar. Aqui, com o decreto episcopal, não tem narrativa nenhuma para contar. Aquele lugar não significa nada para o povo. Embora esteja numa montanha muito bonita, viu? Mas não é a mesma coisa que Salete, por exemplo, que também está numa montanha, ou outras narrativas que a gente tem, né? Que são narrativas normalmente que têm uma estrutura parecida com aquela do Evangelho. Deus se manifesta aos pequenos, ele derruba os poderosos dos seus tronos, ele abaixa o bispo, obriga o bispo a reconhecer. É uma insistência da fé do povo de Deus, do sensus fidei e do sensus fidelium, né? E essas narrativas, elas geralmente dão também uma rasteira. É outra coisa hermenêutica, um critério hermenêutico da Mariologia que tem que prestar atenção à narrativa. Eu vou me remeter a um outro elemento aqui muito muito próprio para mim, muito muito carinhoso para mim, que é aqui na Serra Gaúcha, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que é bastante
frequentado ali na Serra Gaúcha e até além disso. O que que acontece? Quando eu era criança, a minha mãe pegava a mim e os meus irmãos e levava para o santuário. Geralmente é frio, é inverno, e a gente curtia igual lá, né? Ia tomar uma sopa quente, no mínimo. Mas o, o, o meu pai, que era operário e participava, como quase todas as fábricas da época tinha influência do Círculo Operário Católico, o Círculo Operário Católico organizava dias de retiro, 2 ou 3 dias que as empresas davam, para irem a Caravaggio, os homens. Para quê? Sobretudo para se confessar. E os homens, e isso eu escutava ainda como criança, eles diziam lá na cidade: eu não me confesso com o pároco aqui, eu não me confesso aqui, deixa as mulheres confessar. Eu vou me confessar em Caravaggio. Só em Caravaggio que eu me confesso. Então, Caravaggio se tornou o lugar da confissão dos homens. Agora, vejam bem, como é que é a narrativa original? É uma Nossa Senhora que se aproxima de uma mulher, uma jovem casada, que está sofrendo muito nas mãos do seu marido. E ela vem, é uma questão de gênero até, ela vem consolar, dar força, dar esperança para ela, dar dignidade para ela que chora, né? E, e, e a nossa situação aqui, dessa imagem de Nossa Senhora que está ali, né, que veio de lá, é que ela é aos pés dela que os homens têm que se confessar. Ou seja, veja a narrativa original e veja digamos assim, os frutos aqui na Serra Gaúcha. Lá ela consola uma mulher porque o marido a maltrata, e aqui as mulheres devem agradecer Nossa Senhora de Caravaggio porque ela puxa os maridos para ir se confessar aos pés dela. Então tem uma hermenêutica muito interessante isso, né? E assim a gente podia multiplicar, né? Os saletinos me pediram uma vez para eu falar sobre Nossa Senhora de Salete, então, já que estava tendo sucesso Nossa Senhora da Guadalupe, mas a narrativa de Nossa Senhora de Salete tem uma certa ambiguidade, né? Porque na narrativa de Salete tem aquela declaração de que ela está cansada de segurar o braço do seu filho, porque ele está para cair pesado em cima do povo. E isso tem uma inspiração no profeta Isaías. Está lá no Isaías essa expressão: o braço e a ira de Deus vão pesar sobre um povo pecador. E é uma ameaça, né, profética que aparece na boca de Nossa Senhora da Salete. Na narrativa, sempre eu me mantenho nas narrativas. Acontece que ela, vocês não sei se conhecem como é que é configurada essa imagem da Nossa Senhora de Salete, mas geralmente são 3 imagens, né? Inclusive, uma delas está conversando com as crianças, a outra está rezando, olhando para cima para segurar a misericórdia, e a outra ela está sentada com as mãos no rosto, chorando. Agora, você sabe o que é uma mãe que senta, bota as mãos no rosto e chora? Ela obriga a gente a se compadecer dela também. Ela inverte a compaixão. A gente tem pena dela que está chorando. A mãe está chorando. Vocês tentam imaginar como funciona isso na cabeça de uma pessoa devota, né? Parece aquele círculo da compaixão que a gente vê no Evangelho de Lucas, quando Jesus está carregando a cruz, as mulheres têm compaixão de Jesus, e Jesus tem ainda mais compaixão dos filhos delas e dos filhos dela.
aquilo que eu chamo círculo de compaixão. Bom, esse círculo de compaixão aparece aqui em Salete, né? E assim nós podíamos ir multiplicando. Tem outra coisa que também precisa de discernimento, por isso que é função do mariólogo ter critérios de discernimento. E esses critérios têm que ser bíblicos, né? Não pode ser outros. O nosso cânone de discernimento cristão é a Escritura, sobretudo nesse caso, são os evangelhos, né? As narrativas que estão lá. Mas, por exemplo, Fátima, vocês sabem que Fátima ultimamente está sendo um pouco maltratada, né? Só serve para brandir Nossa Senhora de Fátima contra o comunismo. E isto porque há uma coincidência na época, há uma revolução na Rússia, e logo em seguida eu mesmo como criança rezava, depois de todas as missas, Pai Nosso, Maria Glória ao Pai, depois da missa. Isso era, não só no Brasil, Pio XII tinha mandado que se fizesse isso, pela conversão da Rússia, e se invocava Nossa Senhora de Fátima. Quando em 2017 se fez 100 anos de Fátima, um teólogo português escreveu um artigo para publicar no Fórum Teológico no final da revista Concilium, que é uma revista de renome com muitas línguas e a mais vasta no mundo católico, né? E era um artigo bastante duro, tanto que nós tínhamos um outro teólogo português lá que pediu para ele maneirar, porque nós íamos ter muita polêmica e tal. Mas o que dizia o artigo? Ele dizia assim que a gente tem que julgar as narrativas e as aparições, etc., inclusive pelos frutos que isso tem, né? Pelos frutos que produz, e para isso tem que fazer um discernimento dos frutos que produz. Mas ele já achava que tem alguns detalhes de Fátima que são muito violentos, e ele dava como exemplo mostrar o inferno para crianças. Sabe que tem um momento lá da narrativa em que Nossa Senhora de Fátima mostraria o inferno dos condenados e as crianças viram o inferno. Gente, se a gente visse o inferno, não dormiria mais. Nem nós aqui, adultos, não dormiríamos mais. Ou seja, como é que fica isso? Porque, por outro lado, a narrativa ela tem uma estrutura basicamente comparável ao cânone evangélico. Segundo, ela produz bons frutos, não se pode negar, não se pode jogar pela janela, mas tem certos elementos que a gente fica numa certa interrogação e que precisa saber se vale a pena investir em cima desses detalhes. Ou se até, por uma prudência de não levar adiante uma situação de violência que a gente adocica. É impressionante como há uma capacidade de adocicar, de tornar poética e bela aquilo que, no fundo, é violento, que seria fazer criança enxergar inferno. Então, eu estou dizendo isso porque as narrativas precisam de discernimento, mas elas são preciosas, porque elas geralmente são o lugar que a gente consegue cavar o sentido atualizado daquilo que está na fonte evangélica. Porque todas essas aparições, porque olha que tudo que é santuário tem a sua, né? Tem a sua narrativa, tem o seu lugar hierofânico. Eu estive agora em julho na Itália, subi em duas montanhas, as duas montanhas com santuário mariano lá em cima. E com peregrinação, e com gente fervorosa, e um lugar que mantém a fé cristã, não tem dúvida, né? Além do mais, vocês sabem que tem um tipo de títulos marianos que localizam Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar. É de Fátima, de Lourdes, de Salete, de Caravaggio, de
Aparecida é um caso curioso, diferente. Aqui a Aparecida tem uma riqueza imensa, porque ela acumula diversas camadas, diversas possibilidades. Eu estava lendo esses tempos atrás um psicanalista lá de São Paulo, mas faz tempo já que ele escreveu e não sei por onde anda. É Antônio Carlos Garcia. Ele escreveu um estudo que ele fez puramente psicanalítico, seria de ordem antropológica, na verdade, sobre a Aparecida, em que ele diz que ela acumula diversos arquétipos. É típico de um psicólogo junguiano, então, né? Diversos arquétipos, ou da grande mãe, ou da mãe virgem, né? Mas também o arquétipo do curador ferido, daquele que, das suas feridas, tem recurso para curar, para refazer, porque ela vem do caos, quebrada, ela se recompõe e ela recompõe quem chega a ela. Por isso que ela é a grande mãe ferida que se torna fonte de cura para quem chega a ela. Porque isso também é um fenômeno, esse do curador ferido é um fenômeno não só, é um fenômeno antropológico, né? Porque os gregos já tinham o mito de Quiron, que é o mito do, do centauro ferido, que se torna também fonte de cura, mas os africanos, a nossa tradição afro-brasileira tem também, né? O senhor das doenças é também o senhor da cura. Mas, sobretudo, nossos santos, né? Os santos que fazem mais sucesso são todos feridos. Um leva a ferida na testa, outro leva a ferida na perna, outro leva flechada, outro leva pedrada, outro tem as chagas, que mais? Outro tem os olhos em cima de uma foram arrancados. Nota, são os santos mais populares e mais famosos, são aqueles feridos que trazem o benefício da cura. O caso do bom Jesus também, né? E o bom Jesus, o nosso bom Jesus, é geralmente o Jesus da paixão, Jesus sofredor, Jesus barroco, que também ganha lugar. É bom Jesus de tal lugar, porque a gente se torna romeiro daquele lugar. Então, eu acho que eu tenho que terminar aqui. A meu ver, a Mariologia faria muito serviço apontando de modo muito carinhoso, muito especial para a hermenêutica e o discernimento das narrativas, porque é ali que se guarda a sabedoria popular. Aliás, só para ler, porque estou lembrando aqui, nós temos um outro fenômeno aqui, alguns até chamam de Nossa Senhora do PT. Imagine só, é lá em Erechim, Erechim é no interior aqui do estado, na diocese, bom, agora lá é diocese, mas o pessoal do Instituto de Teologia de Passo Fundo, onde a Maria Luísa aqui é professora, né, de Mariologia, agora tá com a faca e o queijo na mão, mas ela é por que é assim? Porque gente do MST, gente das comunidades cristãs de base, gente de comunidades, né, muito engajadas, fazem romaria para ir lá onde uma vidente, uma senhora, viu. E não é que essa senhora disse que aprendeu coisas interessantes que ela passava, agora ela já faleceu, passava adiante, né? Que, enfim, e, então parece que o pessoal mais progressista ou mais de esquerda, sei lá, é muito devoto de Nossa Senhora. Então, alguns diziam que era Nossa Senhora do PT. Infelizmente, hoje, a figura de Maria está sendo manipulada pelo outro lado, possivelmente, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de discernimento bem afiada, com muito cuidado, mas, sobretudo, eu termino, um cuidado com as narrativas. Obrigado.
Então, muito obrigado, professor Suzin, pela bela colocação. Coroa aqui a nossa tarde de hoje, né, com mais essa perspectiva, esse discernimento das narrativas, né, como coração de uma experiência mariológica, né? Sempre de novo voltando para a experiência, acho que isso é um ponto bem importante, né? Aqui como questões, primeiramente, uma questão que foi dirigida a todos os conferencistas da tarde, o nosso amigo Renan. Como identificar um curso de Mariologia que seja digno de crédito? Seria uma primeira questão que foi colocada aqui. Uma questão dirigida especificamente ao professor Suzin. Vejo muitos fiéis que se dizem progressistas atacando devoções ligadas a contextos aparicionistas, como Fátima. Como lidar com isso? Seria uma questão. E de resto, apenas observações e também agradecimentos pela conferência. Professora Márcia, Pois não, padre. Padre Tiago, a pergunta do Renan, né? Eu acho que fica bem claro essa continuidade, essa consistência do olhar de uma teologia, uma reflexão teológica sobre Maria consistente, né? Pautada na palavra de Deus, na tradição e no magistério. O Frei Suzin falou da narrativa, mas também da questão das aparições e saber, Renan, que nós temos sim um lugar, como eu falei, que é a Academia Marial de Aparecida e a Associação Brasileira de Mariologia, onde reflete tanto nessa questão das aparições, que foi o tema da segunda jornada que nós tivemos sobre Mariofanias, e também a questão do observatório que nós temos hoje, né? Esse observatório, ele continua, ele é o lugar de se olhar para os critérios, para a narrativa, das aparições, do contexto em que ela se dá, e caminhar junto com o povo, né? E dando esse suporte para que não vá nem para um lado nem para o outro, não é, Frei? Porque senão isso também pode acontecer. Às vezes, essa narrativa pode levar, como bem foi colocado por você, né, pelo senhor, aquela coisa de levar para um lado e levar para o outro. Então, eu acho que é o nosso esforço como teólogos e teólogas olhar para a Mariologia, mas, acima de tudo, para esses critérios que muito ajudam. Eu acho que deve ser muito interessante esse artigo, esse olhar da psicanálise, deve ter ficado muito interessante, entender a importância também do diálogo, não só com outros olhares, né, de discernimento, mas também com a terceira jornada que vamos ter, também o diálogo eh, com outras religiões, né, com outras culturas, e enxergar a riqueza que podemos trazer quando a gente realmente se dedica. E é o esforço da Academia Marial de Aparecida, respondendo o Renan, que a AMA, e da Associação Brasileira de Mariologia, proporcionando um lugar para que mariólogos e mariólogas possam se reunir e se debruçar sobre todas essas questões e, sempre trazida da dimensão da devoção popular nos observatórios. Então, fica aí esse lugar importante que temos hoje dentro da reflexão mariológica, reflexão teológica na mariologia aqui no Brasil. Professor Suzin, gostaria de falar alguma coisa? olha, foi perguntado o que fazer quando uma, uma configuração, né, que nem, por exemplo, Fátima, é manipulada. Sim, Eu acho que a primeira coisa, assim, falando ainda negativamente, não bater de frente. Porque bater de frente e jogar pela janela, a gente joga a criança junto com a água. E a gente vai acabar perdendo algo que é precioso. Então, acho que precisa oferecer alternativas, dando os assentos que sejam úteis para que se possa produzir bons frutos. Porque eu acho que os frutos sempre são um bom sinal de qualquer tipo de devoção, exatamente. né? Tinha
um padre psicanalista e biblista alemão que insistia muito que a verdadeira religião não é a religião denominação tal ou tal, mas a religião que aumenta. Ele falava, porque como ele era psicanalista, ele falava de confiança básica e angústia básica que todos nós trazemos. E ele dizia: a boa religião aumenta a nossa confiança e baixa a níveis toleráveis a nossa angústia. Se ela faz o avesso, se ela aumenta nossa sentimento de angústia, de culpa, de obsessão, de escrúpulos, nós não estamos indo no bom caminho. Então, esse é um bom critério também, para a gente investir naquilo que é positivo e que pode ser alternativo, inclusive partindo do mesmo lugar. No caso, por exemplo, Fátima mesmo, né? Partindo do mesmo lugar e dando outra narrativa, digamos, ou acentuando aspectos diferentes na narrativa. Vou falar nisso, eu queria terminar lembrando o que o Renan dizia sobre a figura de Nossa Senhora, a imagem, né? Lá, e foi substituída por uma figura de Nossa Senhora das Graças. Isso me fez lembrar que a nossa, modo geral, a nossa aqui no Brasil, configuração de Nossa Senhora das Graças, ela está com braços abertos, né? E das mãos abertas saem os raios de graças. Mas no sul da Itália eu fui convidado a pregar um tríduo diante de Nossa Senhora das Graças. E chegando lá na igreja, eu me deparo com uma imagem no andor, que é uma Nossa Senhora que tem o seio à mostra e o menino Jesus no colo de Maria, pegando com uma mão o seio da mãe, com uma mão segurando o seio assim, e com a outra mão dizendo, convidando para vir todo mundo aproveitar, mamar do seio de Nossa Senhora. Essa era a representação de Nossa Senhora das Graças, através das mamas expostas de Nossa Senhora. Eu queria ver esse bispo aí que não achou essa aí meio... Como é que ele ficaria lá? E olha que isso é extremamente tradicional lá no sul da Itália, nesse lugarzinho que eu fui. É para dizer que nós temos que respeitar as configurações regionais. Nossa Senhora, nas narrativas, fala o dialeto local. Nas narrativas, ela se veste com o povo do local. A gente tem que fazer uma hermenêutica disso. E ela aparece com a linguagem do local, que não tem problemas em ter o seio à amostra para mostrar que ela é generosa. Então, agradecemos a colocação de todos e vamos encerrando por aqui para poder conseguir nos preparar para as comunicações, né? Pessoal, muito obrigado. Agradeço aqui os organizadores do Laboratório de Mariologia e vamos então seguindo para agora um intervalinho para refrigerar os nossos neurônios e reiniciar depois às 20 horas. E não percam as comunicações às 20 horas. Grande abraço.